Fala galerinha, professor Carlos Alex. Hoje nós vamos falar um pouco sobre produtos notáveis e fatoração, certo? O que acontece, né? É um conteúdo que é muito usado e sem contar que ele é muito usado em ferramentas para resolver outros problemas de outros assuntos. Por exemplo, quem está trabalhando com trigonometria, você usa produtos notáveis e fatoração para resolver. Então é usado em muitos, ele é artifício para se resolver muitos problemas da matemática. Então vamos com bem calma, né? Primeiro falando sobre produtos notáveis, né? A ideia dos produtos notáveis. Como o nome já está dizendo, o nome está falando produto, né? Multiplicação. E notável porque você vai olhar para a multiplicação e vai conseguir fazer direto. E o primeiro deles, né, é o quadrado da soma de dois termos. Então, a ideia, né, é colocar todos aqui, eu vou colocar todos, certo? Quadrado da soma de dois termos. De dois termos. Então, o que acontece? Se eu tenho, aqui eu tenho, sei lá, a mais b ao quadrado, aí nós vamos relembrar, não é? O que é um número ao quadrado? Isso aqui é a mais b vezes a mais b. É ele vezes ele mesmo. Então, se eu aplicar distributiva, eu vou fazer distributiva aqui, vou fazer distributiva aqui, 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 né? Aplicando a distributiva, o que eu tenho? A vezes A é A ao quadrado, mais A vezes B é AB, B vezes A é BA, então eu vou deixar BA não, vou deixar B também, certo? Porque na multiplicação, A dos fatores não altera no resultado. E B vezes B é igual a B ao quadrado. E aí aconteceu uma coisa linda aqui, ó. A mais B com A mais B, isso aqui é A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. Bom, então o que acontece? Se eu tenho o quadrado da soma de dois termos, isso aqui eu já posso fazer direto, ó, vindo bem para, vou mudar minha cor, bem para cá. Isso aqui vai ser o quê? Ó? O primeiro e o segundo, né? Se esse for o primeiro, esse é o primeiro termo e esse é o segundo. Então vai ficar o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, por exemplo, se eu tenho x mais y ao quadrado, o primeiro é o x, o segundo é o y. Então vai ficar fazendo direto. Ó. Por isso que é um produto notável, porque se aparece isso aqui, eu consigo fazer direto. Ó. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A mesma coisa se eu tiver, por exemplo, c mais 2 ao quadrado. Isso aqui ó, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes c vezes 2. Aí 2 vezes 2, 4. Ó. 2 vezes 2 vezes c. Mais o quadrado do segundo, que 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. Olha aí, se eu tiver, por exemplo, sei lá, 2z mais 1. Como é que fica isso? Ao quadrado, o quadrado do primeiro. E aí, quando tiver um número e a letra juntos, eu vou elevar os dois ao quadrado. Então, vai ficar ó, 4z ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 1 é 2, vezes 2z, 4z. Mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. Então, essa é a ideia inicial de fazer em todos, certo? E aí você vai descobrir os produtos notáveis fazendo todos direto. Então, vamos lá. O nosso segundo caso, e aí nós já vamos avançando, é se eu pegar da mesma forma, só que eu pegar a diferença. Então, vai ser o quadrado da diferença, quadrado da diferença de dois termos. De dois termos. O que acontece? Ó? Vamos lá. Se eu tenho... vou botar aqui a menos b ao quadrado. Aí eu vou fazer o mesmo procedimento. Né? Uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. E aí, aplicando a distributiva, né? Fazendo da mesma forma, ó, o que acontece? Ó? Eu tenho o quadrado do primeiro menos AB, vai ficar A vezes A, né? Vai ficar o quadrado, A vezes BAB, menos B vezes A dá menos BA, que é a mesma coisa que AB.
mais menos com menos fica mais, ó, b vezes b, b ao quadrado. Então aqui vai ficar ó, a ao quadrado menos ab com ab dá 2ab, mais b ao quadrado. Aí você, peraí, tá igual, professor. Isso. A única diferença, né, não está igual porque aqui é mais e lá é menos. Só muda o sinal do meio. Aqui é mais 2ab, aqui ficou menos 2ab. Então, a menos b ao quadrado, que é o quadrado da diferença de dois termos, vai ser o quê? O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, se eu tenho assim, né, vamos colocar aqui x menos y ao quadrado. Novamente, é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, se eu tenho 3 menos z ao quadrado, isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro menos duas vezes, ó, 2 vezes 3, 6, vezes z, 6z, mais o quadrado do segundo. Professor, eu quero fazer todo esse passo a passo. Você pode, certo? Toda a vida. Só que você vai demandar muito tempo. A ideia do produto notável é justamente essa. Você analisar e fazer direto, certo? Então, essa é a ideia do produto notável. Ele vai servir para ferramentas em vários problemas, vocês vão ver. E aí, o que acontece? O terceiro, também muito usado, que é o que o pessoal pensa, geralmente o pessoal pensa que a mais b ao quadrado é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Está errado. Tenho duas vezes o primeiro pelo segundo. O maior erro dos alunos é esse aqui, ó. E aí nós vamos avançando e aí nós vamos para o produto. Um é mais, o outro foi menos, agora vamos pegar um de cada. O produto, opa, esqueci de anotar aqui, né? O produto da soma pela diferença de dois termos, né? Claro, de dois termos. Bom, nesse caso aqui, como o nome já está dizendo, né, eu vou multiplicar dois números, né, a soma pela diferença deles. E aí, novamente, vamos fazer vagarosamente. Vou aplicar a distributiva aqui, ó, só para você entender como é que se chega nela, né, de forma intuitiva, fazendo a conta dela, ó, o quadrado do primeiro, menos o primeiro vezes o segundo, mais BA, que é a mesma coisa de AB, mais com menos, menos b ao quadrado, certo? E aí a gente vai, novamente, com calma. Aqui olha que coisa linda que é que acontece. Então, na verdade, se eu tenho o produto da soma pela diferença, isso aqui é a diferença de dois quadrados. Então, por exemplo, se eu tenho x, esse é um dos mais usados também, certo? Esses três primeiros são muito usados. Ó. X menos 2, ou tanto faz, certo? Mais ou menos, não tem problema. Vezes x mais 2, isso é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. 2 ao quadrado é 4. Então, se eu tenho 3 menos 4z, vou botar aqui mais. 3 menos 4z. Um é mais, o outro é menos. Ó. Isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, menos o quadrado do segundo. 4 ao quadrado é 16, z ao quadrado, certo? Só conferindo aqui, ok? Tudo muito lindo e tá tudo ok aqui, certo? Bom, o que acontece, né? Aí, dependendo do vestibular e do que você queira fazer, a gente tem o cubo de dois termos, certo? E aí, o cubo, deixa eu botar aqui, ó. O cubo de dois termos. Bom, se eu tenho dois termos e eu levo ele ao cubo, x mais y ao cubo, né? Nós já sabemos que algo ao cubo é ela vezes ela, né? Então pode ser ela vezes ela ao quadrado. Na verdade é o cubo da soma de dois termos, né? Vou botar aqui cubo da soma de dois termos. Eu engoli o soma aí, né? É ele vezes ele ao quadrado. Só que ele ao quadrado a gente já sabe, ó. X mais y vezes... Isso aqui é o quê? O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a distributiva aqui, ó.
Aplicando a distributiva, eu tenho o cubo do primeiro, x vezes x ao quadrado. 2x vezes x dá 2x ao quadrado y, vai ficar mais 2 não, né? Xy ao quadrado. Aplicando agora aqui no y, vai ficar x ao quadrado y, 2xy ao quadrado mais y ao cubo. E aí eu tenho x ao cubo, eu posso somar esse com esse, ó, vai ficar 3x ao quadrado y. Esse com esse, ó, vai ficar 3xy ao quadrado mais y ao cubo. Então, o que é x? Ai, meu Deus do céu. Né? Que negócio grande. O que é x mais y ao cubo? Isso é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. É isso aí, gente. Que negócio grande, feio. Né? Mas é também cobrado, tá bom? Então, só organizar aqui, deixa eu só deixar bonito. Né? Isso aqui, ó, x mais y ao cubo é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. O interessante é que se vier menos aqui, ó, é a mesma coisa, só muda o sinal. Ó, x ao cubo, 3x ao quadrado y, 3xy ao quadrado. Aí você vai revezar. Ó. Bota mais, bota menos. Bota mais, bota menos. Quando é só mais, ó, mais. Quando é menos, bota mais, bota menos. Bota mais, bota menos, ok? Fica fazendo isso aí. E aí você reveza os dois, né? Então, inicialmente, nós temos esse começo aí para ver para vocês, tá bom? Tem algum caso que é o quadrado para terminar o produto notável, né, os mais importantes, é o quadrado da soma e aí de 3 termos. Aí, meu amigo, aí você diz, pelo amor de Deus, professor, cai isso, cai. Ó, A mais B mais C ao quadrado. O que é isso aqui, certo? Eu posso colocar isso aqui sendo ó, o quadrado, eu vou chamar B mais C de x. Então, eu tenho A mais x ao quadrado. Isso aqui eu já sei o que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Só que eu não quero x, eu quero b e o c. Então, eu vou substituir novamente. Vai ficar ó, a ao quadrado mais 2a b mais c. Não, o x é b mais c. Mais b mais c ao quadrado. E aí, meus queridos, eu vou desenvolver isso aqui. Ó, a ao quadrado mais, vou aplicar a distributiva aqui, ó, 2ab mais 2ac, mais, aí novamente, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, AB mais C ao quadrado, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai finalizar. O que é isso aqui? Só organizando. Ó, o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais 2 vezes. E aí, futuramente, eu vou falar sobre isso, colocar o 2 em evidência, certo? O produto intercalado de 2 a 2. Olha que coisa linda, gente. O produto intercalado de 2 a 2. Então, o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais 2 vezes o produto intercalado de 2 a 2. Então, essa é a ideia inicial, certo? Dos produtos notáveis que nós começamos a ver. E agora nós vamos para o oposto. Né? Então, eu digo que um é meio que o oposto do outro. Eu não tenho uma operação inversa da soma e a subtração. Aqui nós temos o produto notável e a fatoração. Né? Então, nós vamos começar a ver a fatoração. Só que a primeira pergunta que todo mundo faz é o que é a fatoração? Né? Essa é a pergunta que todo mundo fica. O que é fatorar? Né? Porque vocês, nós já vimos. Fatorar um número é transformar ele, decompor ele, né? Transformar ele num produto de números primos. E no caso dos nossos polinômios, o que é fatorar? Fatorar é transformar num produto também de membros, certo?
Então, nós vamos começar a transformar nossas expressões em membros. E a primeira delas aqui, né, é o fator comum em evidência. Então, se eu tenho assim, né, ó, eu tenho AX mais AY, que é a operação inversa da distributiva, né, lá no produto notável. O A, ele se repete, então vai ficar A vezes, ó, aí eu tiro o A. Se eu tirar o A, ficaria aqui em X mais, e tiro o Y. Ah, professor, então é muito fácil. Então, se eu tenho 2x mais 2y, é só colocar o 2 em evidência, que aí fica x mais y. E se você aplicar a distributiva, você volta para cá. E agora aqui, ó, 6x mais 3y. Opa, professor, não tem fator em comum. Mas se você perceber, o 6 ele é 2 vezes 3. É como se fosse o MDC desses dois, né? Você tem que pensar no produto dos 6, ó. Então vai ficar 3 é o fator comum. Ó. Se eu tirar o 3, sobra o quê? 2x. Se eu tirar o 3, sobra o quê? Y. Então, 3 vezes 2x dá 6x. 3 vezes y dá 3y, certo? Uma coisa interessante do fator comum é que se tiver uma potência, ó, por exemplo, 2x ao quadrado mais 5x à sétima, dá para colocar em evidência. O x está aparecendo 2 vezes. E o x aqui está aparecendo 7 vezes. Então, o x é o fator comum. Você vai pegar o que tem menor expoente, ó, x ao quadrado. Vai ficar o quê? Ó? 2, porque você tira o x ao quadrado, mais eu tenho 7x. Tirei 2, ficaram quantos? 5, né? Então, para quando você aplicar a distributiva, né, potência, ó, repete a base, soma os expoentes, propriedade da potência, certo? Então, muito cuidado com isso daí. Nós vamos usar demais isso daí, certo? Esse fator comum em evidência, nós usamos demais. E aí, o que acontece? Vamos agora novamente. Uma consequência desse fator comum é o agrupamento, que é o segundo caso. O agrupamento. Se eu tenho, ó, 4 termos, pode ser 6, 8, não sei, certo? Ó, mas o que acontece? Que é muito lindo, né? Eu não estou vendo um elemento que se repete em todos, então eu vou agrupar. Eu vou colocar aqui o A em evidência, aí sobra x mais y. E aqui, opa, o B se repete, então eu vou botar o B em evidência. Eu vou botar x mais y. Lembra, se eu estou botando o B em evidência, é como se eu sumisse com o B, né? E aí o que acontece? O x mais y está se repetindo, então eu vou pegar ele, ó, x mais y. E ele é o fator comum agora. Então um agrupamento nada mais é do que colocar várias vezes o fator comum em evidência. Se eu pegar o x mais y, sobra quem aqui? O A. Se eu sumir com o x mais y, sobra o mais B. Ó. Então se eu fizer aqui esse produto, essa distributiva, x mais y vezes A mais B, eu acabo bem aqui, ó. E isso daí é lindo. É lindo de se ver. Então, essa é a ideia do agrupamento. Né? É bem interessante isso, porque a gente pensa que, não, eu vou usar isso daqui para fazer questões e não dá. Dá. Né? Não se preocupe que dá. E aí o próximo passo, né, fora o agrupamento, é o fator, a diferença de quadrados, né? Se eu tenho a diferença de 2 quadrados, o que acontece? Ó, terceiro caso aqui. Ó. Aí nós vamos começar a voltar, como eu falei, né? Diferença de 2 quadrados. Para o produto notável, diferença de 2 quadrados. De 2 quadrados. Bom, se eu tenho aqui, ó, a diferença de 2 quadrados, se você relembrar, isso daqui nada mais é do que isso aqui, ó, a volta do produto da soma pela diferença. Então, a diferença de 2 quadrados é o produto da soma pela diferença. Né? É a operação inversa, como eu falei. Ó. Então, se eu tenho assim, x ao quadrado menos 9, o que é 9? Né? 9 é 3 ao quadrado.
Então, meu primeiro termo é x, meu segundo é 3. Então, isso aqui vai ficar x menos 3, ou x mais 3 vezes x menos 3. Tanto faz, tá bom? A soma e o produto, a diferença, como a diferença e a soma. Na ordem não importa, tá bom? Então, a ideia é fatorar o primeiro termo e depois fatorar o segundo termo. E para finalizar essas voltas, né, lembra que eu falei que o primeiro caso do produto notável foi o quadrado da soma de dois termos. Né? Isso aqui é a mais b ao quadrado. Agora vai dar isso aqui, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Se eu fizer a volta, isso dá o quê? Quadrado da soma de dois termos. E isso aqui é o quê, professor? São três termos, é um trinômio, que vai se transformar num número ao quadrado. Então, o nosso caso agora vai ser o trinômio, né, o quarto caso, é mais do que uma volta. Trinômio quadrado perfeito. Nada mais é do que isso, tá bom? E aí, o que que acontece, né? A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Como é que eu sei se isso é um quadrado, um trinômio quadrado perfeito? Ó, eu vou tirar a raiz do primeiro termo, raiz quadrada de a ao quadrado é a. Vou tirar a raiz do último termo e vou pegar esse sinal do meio, que é menos. Se eu fizer o... Aí é levar ao quadrado, né? Se eu fizer o duas vezes o primeiro pelo segundo e dar o do meio, é um trinômio quadrado perfeito. Ó. Duas vezes o primeiro pelo segundo. Deu. Ó. Como assim, professor? Não estou entendendo. A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado é o que a gente já sabe, é menos b ao quadrado. Agora vamos pensar assim, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9. Como é o passo? Ó, o quadrado tira a raiz quadrada do primeiro, tira a raiz quadrada do último, pega o sinal do meio. Ó, certo? E eleva ao quadrado. Aí nós vamos fazer o duas vezes o primeiro vezes o segundo. Deu 6x, deu o do meio, deu. Então é verdade. Professor, e se for mais? Também é a mesma coisa. Ó. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Ó, tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último, pega o sinal do meio e eleva ao quadrado. Duas vezes o primeiro pelo segundo bateu? Então isso é verdade. Como assim, professor? Ó, vamos botar aqui, ó, x ao quadrado mais 10x mais 25. Ó. Tira a raiz quadrada do primeiro, tira a raiz quadrada do último. Pega o sinal do meio e eleva ao quadrado. Ó. Duas vezes o primeiro pelo segundo deu 10x, 2 vezes... Opa, estou botando aqui em cima de mim, né? Então vai ficar duas vezes o primeiro vezes o segundo, deu 10x. Então, deu do meio, então isso é verdade. Então, x ao quadrado mais 10x mais 25 é x mais 5 ao quadrado, certo? Então, esse é o fator, é o quadrado perfeito. Né? E aí, outros casos de fatoração é a soma dos cubos e a diferença. A soma, ó, a ao cubo mais b ao cubo é igual a mais b vezes, né? Isso aqui é a soma do cubo e a diferença dos dois cubos, né? A ao quadrado menos 2, ou menos ab mais b ao quadrado, certo? E aqui a ao cubo menos b ao cubo, o mais legal é isso aqui, ó. É a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, certo? Essa fatoração aqui é importantíssima, ela que é a soma do cubo e a diferença dos cubos, certo? A gente usa muito essa ideia, essa pegada, tá bom? É muito importante isso aqui para a gente resolver os problemas. Então, para a gente finalizar e fazer um resumo de tudo, né? Professor, coloca aí meio que uma tabelinha aqui para a gente, tudo bem, ó. Vamos lá. Inicialmente, vamos falar só sobre os produtos notáveis, né? Como é que a gente... O que é que a gente viu lá nos produtos notáveis, tá bom? Lá dos produtos notáveis. Produtos notáveis. Notáveis.
que é que nós vimos? Que se eu tenho a mais b ao quadrado, isso aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Esse foi o primeiro caso. Nosso segundo caso, que nós aprendemos, a menos b é a mesma coisa, só faz mudar o sinal do meio. É o quadrado da diferença de dois termos, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Depois nós chegamos a ver o produto da soma pela diferença. Isso aqui, novamente, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Depois, né, nós fomos avançando e aí nós vimos o cubo da soma de dois termos, né? Isso aqui é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Né? E aí, por último não, ainda tem mais dois, né? É a mesma coisa com menos, né? A menos b ao cubo é a mesma coisa, só que você vai revezar o sinal, bota mais, bota menos, bota mais, bota menos, e assim vai. E por último, o quadrado da soma de três termos, que é o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais duas vezes, olha que coisa linda, o produto intercalado de 2 a 2. Então isso aí também muito legal, muito bacana. E aí esse é o primeiro caso que foram os produtos notáveis. Todos eles que nós estudamos. E aí depois os casos de fatoração, né? Também são muitos. Alguns deles são meio que fazer o inverso do que nós vimos. Por isso, se aprender um, você já tem visualização para resolver todos os outros, né? Já estou colocando aqui, estou dando uma adiantada, para não ficar perdendo muito tempo. Então, se eu tenho a fatoração, né? Vamos aqui, vamos só tirar aqui, pronto. Fatoração. Ixi, minha letra não está bonita, não. Fatoração. Primeiro caso, né? Fator comum em evidência. AX mais AY, você consegue colocar o A em evidência. O segundo caso é o agrupamento, que é AX mais AY mais BX mais BY. Você vai fazendo de 2 a 2, né? Fica A mais B vezes X mais Y. O terceiro caso, que nós continuamos, né? na sequência, aí nós começamos, como eu falei, a ver o que nós tínhamos antes, né? Que é a diferença de dois quadrados. Deixa eu botar A ao quadrado menos B ao quadrado é o produto da soma pela diferença. Continuando, nós vimos o trinômio quadrado perfeito, A ao quadrado mais 2, tanto faz, mais ou menos, né? Mais B ao quadrado. Isso aqui é A mais B ao quadrado. E aí, depois do trinômio, foi ao cubo de dois termos, né? Tanto mais quanto menos, né? Isso aqui é A mais B vezes A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. A dica é, se é mais, bota mais primeiro. Ó. Se é menos, A ao cubo menos B ao cubo. A menos B e a mesma coisa, só que eu inverto o sinal. E aí fica aí a dica aí, você pode bater o print aí para terminar, para você, caso queira, né, e para você ficar estudando, certo? Uma aula um pouco extensa, mas é porque é muita coisa, produto notável. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e vamos para os exercícios. Até a próxima, valeu!